Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Galera, assisti pouco, né? Não assisti tudo. Assisti um pouquinho, partes. Eu não assisti tudo ainda, porque tem que ter saco pra assistir o menino mimado, né? O playboy sem dinheiro, Júlio Brandt. Mas o pouco que eu assisti, eu já vi, puta que pariu, cara, várias contradições do senhor Júlio Brandt em outras falas, né? Que é normal. Quem não lembra da eleição que aconteceu em 2020? Júlio, o que você achou dessa decisão? Como é que você encara essa decisão aí do STJ? Olha, lamentável. Mais uma vez chega uma eleição do Vasco para participar, mobiliza o torcedor, mobiliza o sócio, mobiliza a base para participar de uma decisão que foi tomada às 9 da noite. O torcedor está aqui votando. A Sempre Vasco fala muito bem na votação, todas as parciais gostam disso. E se chega aqui e mais uma decisão, mais uma vez uma eleição do Vasco judicializada. Mais uma vez, é lamentável. Isso é lamentável, só o que você sabe falar isso, né? Lamentável, lamentável. Ele estava ganhando tanto que ele foi terceiro. Vamos continuar. Torcedor, lamentável com todos nós que participamos do processo político, disso acontecer. Então, eu deixo aqui o meu repúdio e lamento que, mais uma vez, uma eleição do Vasco não termina, não conclui por brigas entre as partes. É lamentável. Estou aqui desde madrugada, toda a equipe está aqui desde madrugada, mobilizamos os sócios que compareceram fortemente, dado curto tempo para comparecer. O sócio esteve aqui, votou, vocês estão aqui acompanhando, estão vendo as parciais acontecendo. Nós estamos muito bem na votação, tínhamos tudo para ganhar hoje, e a eleição é suspensa por uma decisão que saiu agora aqui, acabei de sair pela mesa, de uma decisão que foi saída, não tenho ainda todas as informações de decisão, mas é lamentável que, mais uma vez, se suspenda uma eleição no Vasco por questões jurídicas. Então, galera, isso é antes de ter feito a apuração, né? Porque eles acharam que não ia ser feito e a mentira deles ia ficar aí até hoje. Ele ia continuar dizendo até hoje que ele tinha ganho as eleições, que ele estava na frente, como a gente viu. Mas vamos ver quando ele soube que foi feita a apuração, sim. As urnas foram abertas, contaram os votos e ele tinha sido o terceiro lugar. Olha como é que muda o discurso dele. Amigos vascaínos e vascaínas, é lamentável o que aconteceu nas eleições do Vasco. Seria impossível qualquer vascaíno participar de uma eleição vai ser convocada às 8 da noite para acontecer no dia seguinte. Você que queria votar não teve esse direito. Ao longo da semana, nós vamos falar cada detalhe do que aconteceu e colocar os pingos nos is. Falar a verdade para você. Contar exatamente o que aconteceu e o que vai acontecer na eleição de verdade no dia 14. Então, assim, é difícil você escutar o Júlio Brandt, porque muita da fala dele ainda fica na nossa lembrança, né? E aí você vê, ele fala uma coisa hoje, amanhã ele fala outra, depois ele fala outra. Enfim, eu vou deixar aqui um pouquinho do trecho que eu assisti. Se eu conseguir assistir outras partes, né, dessa live que ele fez no canal Só Resenha, eu venho aqui e falo de novo, faço outro vídeo, mas assim, eu vou deixar isso. Provavelmente eu não conseguirei assistir a essa live toda, é mais de 1 hora de live, mas eu vou deixar aqui a parte que eu assisti e algumas falas dele lá atrás e falas atuais para vocês tirarem as suas próprias conclusões. Fui, depois eu volto e tamo junto. Vasco da Gama, vocês estão satisfeitos com o que está acontecendo no Vasco? Estão gostando do que está acontecendo no clube, na instituição, na política? Como é que vocês estão vendo o momento do Vasco hoje? O momento do Vasco é um momento muito delicado, né? A gente, obviamente, não está gostando do que está acontecendo, por várias razões. Eu diria que, conceitualmente, a primeira razão é conceitual, né? Nós, quando começamos a conversar com a chapa vencedora, com o Pedrinho, né, e com a equipe do Pedrinho, né, nós criamos um grupo chamado Um Só Vasco. Qual era o objetivo desse grupo? O objetivo era de integrar e trabalhar de forma mais integrada possível entre o Vasco Associativo e o Vasco SAF. A gente sabia de todas as dificuldades que tinha com o sócio, com a 777. Não foi uma escolha nossa. 777 não foi uma escolha nossa. Foi uma escolha do presidente Jorge Salgado, da gestão do presidente Jorge Salgado. Nós, inclusive, trouxemos alternativas à 777. Não queríamos a 777 por várias razões, mas a principal delas pela falta de experiência no futebol. Vale lembrar que quem falou sobre SAF a primeira vez no Vasco fomos nós, né? Quem for buscar aí na internet vai ver lá que em dezembro
do ano passado, eu levei uma proposta para o Jorge de constituirmos uma pré-SAF, na época era esse o modelo, uma pré-SAF ainda não tão profunda quanto foi a proposta que eles fizeram, mas uma pré-SAF para tentar apartar, separar o futebol dos demais controles do clube. A gente sabia que todas as dificuldades que tinha com o sócio, com a 777, não foi uma escolha nossa. 777 não foi uma escolha nossa. Foi uma escolha do presidente Jorge Salgado, da gestão do presidente Jorge Salgado. Nós, inclusive, trouxemos alternativas à 777. Não queríamos a 777 por várias razões, mas a principal delas pela falta de experiência no futebol. Entendeu? Agora, diante da situação que a gente estava, realmente, enfim, fizeram o que fizeram, porque realmente não teve outra proposta. E, de fato, a verdade seja dita, nós também não conseguimos propostas melhores do que a que foi apresentada pela 777. A gente sabia que todas as dificuldades que tinha com o sócio, com a 777, não foi uma escolha nossa. 777 não foi uma escolha nossa. Foi uma escolha do presidente Jorge Salgado, da gestão do presidente Jorge Salgado. A dívida. Como fazer isso num clube tão fracionado politicamente? A gente tem, a gente tem um caminho que está razoavelmente bem construído, que é o Conselho Deliberativo, onde todas as decisões emanam desse conselho. E esse conselho hoje a gente tem ampla maioria, a gente tem 120 conselheiros da situação e temos também 30 conselheiros da chapa do Júlio Brandt que basicamente votam junto. A gente tem uma pauta que tem uma aderência muito grande com a chapa deles, então normalmente a gente consegue aí 150. Praticamente todo o Conselho Deliberativo vota na nossa pauta. Nós, inclusive, trouxemos alternativas à 777, não queríamos a 777. E, de fato, a verdade seja dita, nós também não conseguimos propostas melhores do que a que foi apresentada pela 777. Por várias razões, mas a principal delas pela falta de experiência no futebol. Então a gente estava ali, mas a gente entendia que o fortalecimento da VascoSAF era o mais importante. Porque havia se criado uma empresa que estava rodando, uma empresa que era 100% nossa, depois foi vendida para um sócio, e da qual o único que não poderia sair era o clube, era o Vasco. Todo sócio entra e sai. O Vasco não sai por força de lei. O Vasco vai ser sempre sócio da VascoSAF. O Vasco associativo. Então a gente entendia que ali precisava ter um trabalho de fortalecimento e de integração da VascoSAF. Tá? E isso foi uma condição nossa de apoio à chapa do Pedrinho. E logo depois que passada a eleição, tudo certo, vamos trabalhar junto, não queremos que a VascoSAF se fortaleça. E o que nós vimos depois dali foi o contrário. Né? Foi um trabalho de enfraquecimento da VascoSAF e de fortalecimento associativo, contrariando o desejo de quase 80% do quadro social. E eu digo hoje o seguinte, se você perguntar para o sócio vascaíno hoje ou o torcedor, eu diria que de cada 10, 12 vão dizer que querem o VascoSAF de volta, que querem a SAF de volta, tocando futebol. Esse é o sentimento hoje? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O vascaíno não aguenta mais a politicagem e o vascaíno não aguenta mais o amadorismo na gestão do futebol. Aqui o Júlio Brandt acabou de votar também na AGE. Votou sim, Júlio? Votei sim. Acredito que esse é a melhor solução para o Vasco nesse momento. Infelizmente, a gestão não foi capaz de dar respostas prometidas durante a campanha, não foi capaz de reverter a situação em que o clube vinha já numa gestão financeira caótica da administração anterior, não foi capaz de resolver, e a única solução para esse momento realmente foi a SAF. Acredito que seja importante agora fortalecer o Vasco, a associação, para que nós, enquanto acionistas minoritários dessa nova empresa, possamos exercer o papel de cobrança e estar ali prontos para caso o acionista majoritário decida sair ou decida fazer qualquer outro movimento que não seja do nosso agrado, a gente, enquanto associação, esteja forte o suficiente para acolher de novo, de volta, o futebol do Vasco e aí sim, mais forte, tocar esse futebol para frente. E o que nós vimos depois dali foi o contrário. Né? Foi um trabalho de enfraquecimento da VascoSAF e de fortalecimento associativo. Estar ali prontos para caso o acionista majoritário decida sair ou decida fazer qualquer outro movimento que não seja do nosso agrado, a gente, enquanto associação, esteja forte o suficiente para acolher de novo, de volta, o futebol do Vasco e aí sim, mais forte, tocar esse futebol para frente. Aquela coisa do amigo, do filho do amigo, né, das decisões tomadas de acordo com o calor da torcida e não técnicas. E um candidato à presidência do Vasco, um CFO
e um CEO do Vasco têm em comum, irmão? Desembucha logo isso aí. O que essas 3 pessoas têm em comum? A gente vai começar falando sobre o LinkedIn lá do senhor Júlio Brandt. O Júlio Brandt, de dezembro de 2014 até dezembro de 2016, foi diretor de desenvolvimento de negócios da SICPA. Em janeiro de 2017 a janeiro de 2022, vice-presidente de marketing e vendas da Sept. De março de 2022 até agora, ele é Business Development Consult da SICPA de Portugal. Lúcio Barbosa. A gente vai ver, galera, o que realmente importa. Lúcio Barbosa trabalhou na Sept também, Finance and Side Finance, de março de 2018 a agosto de 2022. Septis. Kátia S. Vamos lá, Kátia Santos. Trabalhou também na Sept, gerente financeiro, janeiro de 2019 até outubro de 2021. Ô, senhor. Vamos fazer uma linha temporal agora, de 2014 a 2023, citando esses 3 funcionários. Vamos lá. SICPA e Septis, tá? 2014, 15 e 16, Júlio Brandt na SICPA. 2017, 18, 19, 20, 21 na Septis. 22 na Septis e na SICPA. E 2023 até agora, Júlio Brandt na SICPA. Em março de 2018, entra o senhor Lúcio Barbosa e a gente tem Septis, Lúcio Barbosa e Júlio Brandt. Em 2019, Júlio Brandt, Lúcio Barbosa e também temos em julho de 2019 a senhora Kátia Santos. Em 2020 a gente tem Júlio Brandt, Lúcio Barbosa e também a senhora Kátia Santos, 3 funcionários da Sept. Em 2021 a gente tem Júlio Brandt, Lúcio Barbosa e em outubro de 2021 a Kátia Santos sai da Sept. Em agosto de 2022 o Lúcio Barbosa sai da Septis e vem direto para ser CFO da Vasco SAF. E aí a gente vem agora na Vasco SAF, 70% da 777 Partners e 30% do clube associativo que tem como seu conselheiro Júlio Brandt. Em agosto de 2022, o CFO é o Lúcio Barbosa e em outubro de 2022, a Kátia Santos é Controller. Ela lidera as áreas contábil, fiscal, financeira e de planejamento financeiro também. Em 2023, em julho de 2023, Lúcio Barbosa é promovido a CEO da Vasco SAF e a Kátia Santos é promovido a CFO da Vasco SAF. Vamos apenas supor que o candidato à presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama em 2023, Júlio Brandt, seja eleito. Vamos supor que o Júlio Brandt vença a eleição. Nós teríamos como CEO um ex-funcionário da Septis na Vasco SAF, a gente teria uma CFO na Vasco SAF, ex-funcionária da Septis, e como presidente do clube associativo e membro do conselho deliberativo da SAF, o senhor Júlio Brandt, ex ou ainda funcionário da Septis ou SICPA, que pra mim é tudo a mesma coisa. Puxadinho da Septis, ô senhor. Cara, e eu sempre me perguntei, como que o Josh escolhe os funcionários de alto escalão ali da Vasco SAF, né? O cara lá, norte-americano. Será que é por indicação de algum conselheiro? É uma pergunta. Não sei. Então tudo isso o Vascaíno não quer mais. O Vascaíno quer uma gestão profissional. Está claro, né? E cada vez mais forte nas redes sociais. Então óbvio que a gente não está satisfeito, porque o que nós estamos vendo hoje é o contrário disso. É o fortalecimento associativo, não só das pessoas do associativo, como do modelo de gestão associativo, que é o mais prejudicial. Porque as pessoas até que são boas pessoas. Eu sempre digo o seguinte, com o presidente Pedrinho, tem pessoas com quem eu me dou muito bem, sou amigo dessas pessoas, pessoal, inclusive, né? São pessoas que eu respeito muito e que estiveram ao meu lado nos últimos 10, 12 anos de política do clube. Mas não é o modelo escolhido pelo sócio, e nem o modelo no qual a nossa aliança se deu para a eleição do Pedrinho. Sim. Afinal de contas, o Pedrinho só venceu com o nosso apoio. Não fosse o nosso apoio, ele não teria vencido a eleição, né? Nós entregamos ali 1/3 dos votos daquela eleição, entendeu? Então, era importante que esse voto, esse terço de voto que fez com que o Pedrinho fosse eleito, fosse respeitado, porque ele foi eleito e votou no Pedrinho com base nessa premissa de fortalecimento da Vasco SAF, né? E não tem nada a ver, de novo, com a 777. Tira a 777 dessa discussão. Nós somos todos contra a 777 e todos criticamos a 777. Nós apoiamos o contrato que regia a relação do Vasco com
a empresa, com a nossa empresa, com a VascoSAF, o contrato que criou a VascoSAF. Entendeu? Agora, diante da situação que a gente estava, realmente, enfim, fizeram o que fizeram, porque realmente não teve outra proposta. E, de fato, a verdade seja dita, nós também não conseguimos propostas melhores do que a que foi apresentada pela 777. Por isso que eu digo, foi uma proposta boa, porque eu rodei alguns investidores do mundo, conversei, não fiz estardalhaço nenhum sobre isso, fiz o meu trabalho como tem que ser feito, né, sem falar, mas fui atrás, e não conseguimos nenhum investidor que cobrisse a proposta. Então também tem esse outro lado. Quer dizer, então a proposta era boa realmente, tão boa que de fato nós não conseguimos investidores que pudessem controlar.